Viva! Estas são as conversas improváveis do público na campanha presidencial. Temos agora connosco a candidata Ana Gomes, que vai ter uma conversa improvável com a nossa cronista Maria João Marques. Bem-vindas às duas, obrigada a quem nos ouve. Maria João, a palavra agora é tua. Obrigada, Ana, obrigada por esta conversa improvável e informal que organizaram para o público com os candidatos presidenciais. Eu tenho muito gosto. Boa tarde, doutora Ana Gomes. Tenho muito gosto em estar a falar com uma candidata mulher à presidência da República, que é algo muito importante. E nós não temos muito tempo, porque tem muitos afazeres, portanto eu vou já começar a colocar-lhe algumas questões para irmos falando informalmente. E começo por lhe falar da situação incontornável que estamos a viver agora, que é a pandemia. Nós estamos em Portugal nos números cimeiros, os mais horríveis por milhão de habitantes em termos de contágios e de mortes. E chegámos aqui, não por acaso, chegámos aqui porque tivemos uma rebaldaria no Natal permitida por estados de emergência, mas que de facto foram muito laxistas. Tivemos, antes disso, o recolher obrigatório ao fim de semana, mas durante a semana tínhamos transportes públicos cheios, com toda a gente que tinha que ir trabalhar quase normalmente. Tivemos a Ministra da Saúde, que ainda não sabe, ainda não, acordou a meio de novembro com os privados os custos dos tratamentos Covid, quando tinha tido vários meses para preparar a segunda vaga. Ainda há camas que não se sabe se vai ter nos privados ou não, não há requisição civil, não há acordos para tudo. Entretanto, decretou-se um confinamento que, enfim, tem mais buracos com queijo suíço, que as escolas estão abertas, os velhinhos podem ir à missa contagiados de Covid sem furarem o confinamento. E eu pergunto-lhe, não é um falhanço brutal do governo, do PS, que é o seu partido, mas também do seu opositor Marcelo Rebelo de Sousa, esta situação a que chegámos, que de facto estamos nos recordes piores do mundo neste momento? Olá, Maria João, e olá, Ana, não sei se ela continua a acompanhar-nos. Sim, estamos numa situação dramática. Que alguns, de alguma maneira, previram. E que previram porque perceberam que tinha havido, ao longo do processo, muitas contradições. É claro que não é só no nosso país, é também noutros países que se foi aprendendo e que se foi ajustando à medida que se ia aprendendo. Eu penso que, neste momento, há uma convergência de vários fatores que explicam esta situação. Desde logo a pressão social, porque, sim, podemos dizer que foi por causa do relaxamento no Natal, mas havia imensa pressão social e, se calhar, tal como agora, não obstante o Governo ter avisado das graves implicações do descontrolo, as pessoas descontrolar-se-iam, os que tinham que se descontrolar. Mas fomos dos países europeus que menos restrições teve ao Natal, se não mesmo menos restrições teve, não é? Pois, mas mesmo com restrições como agora, muita gente não está a cumprir, porque há fadiga, porque tem a ver com também as condições de confinamento, que obviamente, como costumo dizer, se não são iguais para quem pode confinar numa casa com jardim e piscina, ou quem tem uma assoalhada com frio e umidade e violência doméstica. Portanto, tudo isso ajudará a explicar porque é que também os cidadãos não estão hoje a aderir como aderiram em março passado. Houve mensagens contraditórias, sem dúvida, e houve atuações que até induziram um certo laxismo e, de alguma maneira, a própria vacina, a disponibilidade da vacina, teve um impacto a sensibilizar de forma negativa os cidadãos para que talvez agora se pudesse relaxar. Bom, deu uma a falsa situação é sensação dramática. de segurança, foi isso?
uma falsa sensação de segurança, ou de uma que estava expectativa tudo a terminar rapidamente. Exatamente. E, portanto, já não era necessário esta corrida de resistência contra a Covid. Mas isso Exatamente. também, as autoridades também têm que prever isso quando tomam medidas, ou não? Pois, e eu penso que o mais grave, porque se sabe que o pior é de facto a situação em que estamos com os hospitais e os serviços de saúde à beira do limite, é que, de facto, não foram tomadas medidas quando deviam ter sido tomadas. Eu lembro que fui das primeiras pessoas a falar em requisição civil e caiu-me tudo em cima. Agora pelos vistos, até o Presidente da República já acha que se pode fazer a requisição civil. Mas quando eu falei de requisição civil, que foi para aí há 2 meses, caiu-me tudo em cima, parece que eu estava a dizer uma enormidade, houve quem inclusivamente falasse em escravidão dos privados, etc. Bom, eu penso que esta é uma situação de grave crise, onde não vale a pena, se calhar, agora estarmos a explorar as razões para nos dividirmos, onde temos que fazer convergir esforços, apelar às pessoas para a máxima responsabilização, no fundo, fazer compreender que estas medidas, por muito desagradáveis e por muito custosas que sejam, mesmo em termos da economia, são essenciais para voltarmos a ter economia e para voltarmos a ter vida. Portanto, eu penso que é o momento também de haver convergência entre o Presidente da República e o Governo para se fazer a tal dita requisição civil, porque ainda hoje, no debate que tivemos esta manhã entre candidatos presidenciais, foi reconhecido pelo Sr. Presidente da República aquilo que eu também tenho vindo a dizer, é que muita da capacidade instalada não está a ser aproveitada, e não é só nos civis, que devia já ter sido resolvido através da requisição civil, mas é também no próprio setor social, designadamente, inclusive, capacidade dos hospitais militares. Uhum. E não se percebe porquê. Eu estou à espera que isso rapidamente seja ultrapassado e penso que é o momento de nos unirmos, fazermos tudo o que é possível para não pormos os nossos profissionais da linha da frente sob esta tremenda, desumana pressão e salvarmos o maior número de vidas, porque é disso que temos que cuidar. Claro, mas também cabe a um Presidente da República ser exigente com um governo, e então numa situação dessas, não é? E de facto a requisição civil, eu lembro-me que aliás no Twitter, que também lá anda muito, já falava disso, mas seja requisição civil, seja acordo, já devia ter sido tomado, houve doentes Covid e doentes não, aliás sobretudo Covid, têm sido até agora começa a estar muito apertado, mas os doentes não Covid foram deixados para trás nestes meses todos, e não se percebe como é que o Ministério da Saúde não tomou uma decisão, ou por um lado ou por outro, não é? Eu acho que a decisão é que se impunha. Maria João, eu penso que nós estamos a lidar com esta situação com um Serviço Nacional de Saúde que foi enfraquecido dramaticamente, desde 2002. Desde o governo de Durão Barroso que o Serviço Nacional de Saúde tem estado a ser enfraquecido em favor dos privados. Em plena pandemia, sim, quando já era óbvio que era necessário promover esse acordo e mais, naturalmente que esse acordo deveria ser feito em que o Estado, de maneira que o Estado tivesse de facto condições de impor um preço justo e não sujeitar-se ao lucro que os privados obviamente sempre querem. Estamos a falar do negócio que é admitido por alguns dos dirigentes do setor privado da saúde, que é o negócio melhor do mundo a seguir ao do armamento. Uhum. Não nos esqueçamos disso. Ora bem, nesse momento, quando a Ministra da Saúde devia ter a mão reforçada para ir negociar com os privados a interação com o Serviço Nacional de Saúde Pública para o Covid e para os doentes não Covid, o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escolheu pôr o Palácio de Belém à disposição dos privados, para lhes dar força e para, naturalmente, enfraquecer a negociação. E aqui, imagino, estou de acordo consigo, é preciso um Presidente da República vigilante. Aqui terão havido outras considerações, digamos, de entendimento político entre o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro. Imagino que não é só a vontade da Ministra, aqui a própria intervenção do Primeiro-Ministro é muito importante. E certamente que o Primeiro-Ministro não quis, digamos, ir contra aquilo
que era, e que ele sabia ser, um sentimento muito forte da parte do Presidente da República, que esteve presente também na negociação da Lei das Bases, da Lei de Bases da Saúde, que ainda não está sequer a ser aplicada porque ainda nem sequer foi regulamentada, e sabemos como o Presidente da República interveio, do meu ponto de vista, também negativamente no sentido contrário ao que é necessário, que é o de reforçar o Serviço Nacional de Saúde e depois, de facto, de assegurar complementaridade com os privados. Os privados têm amplo campo para fazer lucros na saúde, em áreas que não estão hoje cobertas, mas não podem é continuar a fazer os seus lucros à custa do financiamento que devia ser dirigido para o Serviço Nacional Público e, designadamente, reforçando o Serviço Nacional Público. Porque o problema hoje nem sequer são equipamentos, não são camas de hospitais. Até há aí hospitais de campanha que estão já montados e há capacidade hospitalar que está já mais que montada e disponível. O problema são não termos também as equipas de pessoal. Ora bem, e porquê é que não temos equipas? Porque durante anos e anos desvalorizámos completamente a questão dos recursos humanos, a possibilidade de dar carreiras atrativas para mantermos no serviço público de saúde os profissionais, seja médicos, seja enfermeiros, seja outros técnicos. Continuamos a empurrá-los não só para o privado, como para a imigração. Hoje temos imensos portugueses a serem reconhecidos. Olha, a Inglaterra, claro. A Inglaterra. E são nossos. Boris Johnson. E isso é um resultado de um desinvestimento de anos. E isso não pode continuar. E é aí, sim, que a Presidente da República, pode fazer uma grande diferença. Mas uma Presidente da República, lá está e faz muito bem, porque está a candidatar-se contra o Presidente da República incumbente e, portanto, tem que lhe apontar as falhas e aí apontou muito bem. Mas, na verdade, o Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro desde 2015 e, portanto, também terá responsabilidades nisto. Com certeza, não se negam. Pronto, e e apontou aí também muito bem que não é só a Ministra tem o seu trabalho, de facto, mas o Primeiro-Ministro é quem define as linhas orientadoras do Governo. Mas tendo o Presidente posições tão claras num sentido que me parece contrário ao que é necessário, que é o reforço do Serviço Nacional de Saúde, eu percebo que o Primeiro-Ministro não quer contrariar o Presidente da República e está aqui ainda há dias, na entrevista que o Primeiro-Ministro dava, dizia que se estão a procurar fazer acordos, o tal decreto presidencial, os vários decretos presidenciais do estado de emergência, dizem isso mesmo, é que não falam em requisição civil, falam em procura de acordos com os privados. Ora bem, se o Estado está enfraquecido a negociar com os privados e eles pedem, como sabemos, à cabeça pediram 13 mil euros por doente Covid que tratassem, é muito difícil para a Ministra e imagino que é um exercício de equilíbrio bastante complicado para o Primeiro-Ministro, até porque, neste contexto, até das próprias eleições presidenciais, há outras considerações, embora, naturalmente, eu penso que é hoje a prioridade das prioridades e aquilo em que temos que, justamente, para que temos que mobilizar os portugueses, e essa tem que ser a prioridade, e é também o papel, sem dúvida, do Presidente da República, é para vencermos esta crise, porque sem ela não temos mais nada. Não vamos ter economia, claro, e vamos ter situações dramáticas. Então, mas deixe-me agora, já que falou também no Primeiro-Ministro e no Governo que temos e que já é a segunda legislatura que faz, é a segunda mulher socialista com uma carreira destacada, uma socialista high profile, com mediatismo, com experiência. É a segunda vez que mulheres socialistas se candidatam à presidência da República e que não são apoiadas pelo Partido Socialista. O Partido Socialista, com o Primeiro-Ministro António Costa, desta vez não apoiou ninguém, não é? Para a presidência da República. O que é que diz do PS ter um partido que não apoia por duas vezes, porque não é a primeira, portanto não é uma embirração pessoal, nem consigo, nem com Maria de Belém Roseira, que se candidatou há 5 anos. O que é que diz de um partido, e que é um partido que já foi importante numa série de legislação importante para os direitos das mulheres, inclusive a lei da paridade, por exemplo, que alterou tanto e que trouxe tantas mulheres boas para a política, mas que não apoia as suas
destacadas socialistas quando se candidatam à presidência da República, e há 5 anos, inclusive, até apoiou um outsider que não era... que também não era, na minha opinião, particularmente dotado para uma campanha presidencial, mas ainda assim o PS preferiu apoiá-lo. O que é que isto diz do PS? E o que é que isto diz do país? Um dos partidos maiores do país, do poder, ter esta falta de vontade de apoiar as mulheres para cargos cimeiros. O que é que isto diz de nós e do PS? Bom, eu acho que não pode ser o único critério ser mulher. Acho que há outros aspectos essenciais, de características que mas se considera exigem. que considera, e que tanto que se candidatou, considera que tem as características necessárias para se candidatar, certo? Eu próprio, com certeza. Eu própria lembro-me que em 2015 até fui uma das pessoas que nas discussões internas do PS falei na possibilidade da outra candidata, da doutora Maria de Belém, que era nessa altura Presidente do Partido, como possível candidata à Presidência da República. Era numa altura em que se falava de imensos outros nomes de homens e eu achava que ela tinha perfil. Devo dizer que depois eu própria não a apoiei em 2016, quando ela formalizou a candidatura, exatamente porque, entretanto, até se soube algumas coisas sobre a sua ligação exatamente ao setor privado da saúde, que para mim foram motivo suficiente para não a apoiar. E, independentemente dela ser mulher e perfeitamente capaz e competente de ser apresentável pelo Partido Socialista como candidata. Portanto, eu própria não a apoiei, mesmo sendo uma mulher. E apoiei o outro candidato que considerei que tinha mais as características, designadamente nas questões políticas que para mim eram relevantes exatamente no exercício do cargo de Presidente da República. Hoje, também penso que não é por eu ser mulher que o PS não me apoia, é por eu ser como sou, é por pensar pela minha cabeça, e é por o PS ter, do meu ponto de vista, tido uma estratégia que eu penso que é errada e perigosa para a nossa democracia, de optar pela não comparência, de não ter candidato e deixar, portanto, liberdade de voto aos militantes. E porquê é que eu penso isso? Porque sempre que o PS foi a jogo, e eu penso que umas eleições democráticas, e então para o mais alto órgão do Estado, são exatamente o tipo de eleições em que os partidos democráticos devem participar, têm de participar. E não ir a jogo e ter falta de comparência é, do meu ponto de vista, errado. No fundo, é desvalorizar a democracia, é desvalorizar o órgão em si, é arriscar-se a dar a vitória aos que são adversários do PS. E, neste caso, até aos que são adversários da democracia. Enfim, de outra maneira, noutra perspectiva. Com outro grau. Sempre que o PS se mobilizou e se uniu em torno de um candidato, seja o General Ramalhianes, seja o Dr. Mário Soares, seja o Dr. Jorge Sampaio, bom, o PS fez a diferença e os presidentes foram eleitos, que o PS apoiou. Quando o PS não teve posição ou se dividiu, bom, foram eleitos candidatos da direita, o professor Cavaco Silva e o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Só por isto já é razão suficiente para o PS ter que ir a jogo. Mas o PS representa uma corrente importantíssima da democracia, do socialismo democrático, que tem, de facto, um papel fundamental na construção da democracia no nosso país. E no momento em que a democracia está sob ataque, não apenas aqui, mas por todo o mundo, e em que nós sabemos que há ligações, financiamentos, etc., metodologias que vemos reproduzidas, replicadas de Trump no Brasil, em Itália, em França, ou aqui, e não é só de Trump, é de Putin, é de outras figuras das centrais mais perigosas contra a democracia. De facto, não ir a jogo ainda é mais grave. E é exatamente por isso que eu aqui estou. É porque se o PS tivesse candidato ou candidata, eu naturalmente, o normal seria que eu o tivesse apoiado, com maior ou menor entusiasmo, mas seria isso o natural.
Mas considera que seria PS... sempre alguém bem destacado para poder ser escolhido como candidato ou candidata. E não faltam PS, pessoas... Não? E não do faltam PS pessoas... que a apoiam, claro. E não faltam pessoas das filas do PS ou de fora, digamos, que o PS pudesse apoiar com perfil e com competência e com capacidade e reconhecimento. Tendo o PS decidido não ir a jogo, eu, então, achei que não podia desertar deste combate. Eu, pessoalmente, até por razões pessoais, não era, obviamente, um combate que eu desejasse e que eu procurasse. Mas entendi que não devia furtar a ele, porque acho que representa exatamente esse campo democrático que não pode deixar de estar presente e que vem aqui para afirmar a democracia, e afirmar a democracia não é só combater as forças da ultradireita que querem destruir a democracia, mas é também combater aqueles que, sendo democratas e estando no exercício de cargos para que foram eleitos, não cumprem, não fazem o que é preciso para garantir que, de facto, as instituições democráticas funcionam regularmente e funcionam no sentido de dar soluções aos problemas dos cidadãos e das cidadãs. Porque a razão por que crescem estas forças da ultradireita com projetos antidemocráticos é que, em última análise, há problemas, há falhas, há captura do Estado por parte uma série de forças ocultas, claro, de forças privadas, em detrimento do interesse público, e é por falhas do Estado que muita gente se sente desencantada, desiludida, desesperada e acaba por estender o ouvido a essas forças que só pregam violência, mas que exprimem, portanto, a raiva e o descontentamento. Eu vi isso no Brexit, na Grã-Bretanha, na campanha para o Brexit, que eu ajudei, que eu fui lá, cheguei a ir lá com colegas meus, claramente contra o Brexit, e vi o sentimento de descontentamento que era explorado por aqueles que propunham o Brexit, as soluções, o discurso de diagnóstico do que está mal, por vezes até pode ter aspectos corretos, que correspondem à realidade. Mas depois as soluções são o que há de mais negativo e de pior para semear a instabilidade e a insegurança nas sociedades. Na política. Diga-me uma coisa. Que vemos também aqui em Portugal. Diga-me uma coisa, o pior momento de Marcelo Rebelo de Sousa que vê nesta presidência, qual é? É de facto viabilizar ou até se calhar sugerir, porque de facto exigiu um acordo escrito no governo dos Açores. Foi esse o pior momento de Marcelo Rebelo de Sousa para mim foi. Ou houve outro que já com mais tempo que tenha sido, que eu tenha marcado mais, tenha desgostado mais? Para mim foi o mais grave erro que cometeu o professor Marcelo Rebelo de Sousa, porque desvalorizar o que está a passar-se neste momento com o ataque da extrema-direita, sabendo-se quem está por trás dos títulos, interesses, digamos, económicos, claro. De interesses que têm a ver tudo com o regime de antes do 25 de Abril, ou o pior deste sistema que dateia de corrupção, de desvio de recursos do Estado, etc., ligações inclusivamente ao caso BES. E há todo o universo BES, de vários dos indivíduos que estão por trás da campanha da ultradireita. Desligar isto do contexto internacional, europeu e internacional, dos Le Pens, dos Salvinis, dos Trumps, dos Putins, que financiam as Le Pens e os Salvinis, e dos Trumps, que têm os Steve Bannons, que dão as táticas, digamos, a estas forças. Ignorar o propósito assumido de querer destruir a Constituição, de querer retirar o país, de querer destruir a ONU e retirar o país da ONU, de querer destruir o projeto europeu, que é a principal marca das Salvinis e dos Le Pen e por aí fora, com quem essas forças acompanham. E ignorar todo o discurso de ódio racista, xenófobo, que quer confinar as pessoas da etnia cigana, que faz insultos machistas, inclusivamente às candidatas, insultos
para além dos machistas, inclusivamente altamente perigosos, em relação a mim foi dito que eu não era bem-vinda no meu próprio país. Tem sido isso desvalorizado e eu não quero valorizar, mas não há indício mais sinistro, porque é sempre assim que começa, não é? Alguém não é bem-vindo, ou porque é imigrante, ou porque é de pele negra, ou porque é judeu, ou porque é muçulmano, ou porque não é pessoa de bem. E essa lógica da exclusão é uma lógica que semeia a insegurança, a violência, a instabilidade e, sim, portanto, a minha maior crítica à atuação do professor Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República é justamente o ter achado que estávamos a tratar, e dito e assumido, que estávamos a tratar com uma força com que é preciso combater com as ideias como se fosse um igual ao outro e a desvalorizar os perigos e mais, e até admitir que aquela solução dos Açores possa ser replicada a nível nacional e, no fundo, a admitir que esse partido esteja hoje como está a condicionar o próprio discurso da extrema-direita e a contaminar a direita, a contaminar a própria direita democrática e a condicionar a direita democrática. Isto é muito perigoso, é incompatível, do meu ponto de vista, com o juramento que foi feito pelo seu professor Marcelo Rebelo de Sousa quando iniciou o cargo de Presidente da República, de que deve defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Eu, como Presidente da República, jamais prescindirei de fazer esse juízo político que é exatamente a responsabilidade que a Constituição nos atribui, como aliás ainda há dias dizia por escrito num artigo no Expresso, o Dr. Jorge Sampaio, a palavra do Presidente é decisiva para a formação das maiorias que sustentam o Governo. E, portanto, há sempre alternativas. E nos Açores havia alternativa e não foi pura e simplesmente considerada. E se esta é a receita para o país, então isto é realmente muito grave e muito perigoso. Sem dúvida é o fator que mais me leva a criticar o professor Marcelo Rebelo de Sousa. E diga-me uma coisa, há bocadinho disse que o PS não a apoiava por ser como sou, penso que foi essa a expressão que usou, e como sabe, e falámos agora de um tipo de populismo bastante pernicioso, penso que estamos muito de acordo nisso, de soluções de ressentimento, de ódio face às pessoas que são diferentes da maioria, nacionalismo, recusa do mundo, recusa da modernidade, machismo, homofobia, racismo, xenofobia, tudo isso. Mas a verdade é que, e sabe disto de certeza, também lhe dizem de vez em quando que é populista. E o que eu lhe pergunto é, a verdade é que o populismo não é necessariamente uma coisa má em si mesma, não é? O populismo até pode ser um método político para os líderes ligarem-se às populações e fazerem-lhes sentir que são ouvidas e que as preocupações que têm, de facto, contam na tomada de decisão e que não são só estatísticas. Eu acho que o populismo tem ganho má fama porque, de facto, tende a simplificar a realidade, isso é um facto, mas pronto, tem ganho má fama porque tem sido associado a líderes que depois têm objetivos muito, muito negros. E o que eu lhe pergunto é claro que não se considera populista neste sentido daquele senhor que anda por aí a implicar com batons e com a voz e tudo isso, nem como Putin, nem como Putin não é exatamente populista, mas é mais autoritário, mas como Trump e Bolsonaro e tudo isso. Mas viu aquelas fotografias dele no Rio, peitar-se ao Léo. Exato. Ali isso é populista. A exaltação da masculinidade, de facto, é muito populista neste sentido, mas considera-se populista neste sentido mais benigno, digamos assim, de dizer coisas de uma maneira mais desabrida, de ser corajosa, de não fugir às lutas, de se calhar dar assim uma voz às pessoas que os políticos geralmente não dão. Aceita que essa crítica ou acusação ou o que seja tem algum fundamento? Oh, Maria João, eu não podia estar mais de acordo consigo que a origem do populismo até historicamente nem era tão negativa.
E eu costumo dizer que se me querem chamar de populista por causa da minha capacidade de comunicar com as pessoas e de ouvir as pessoas, então serei populista. Mas eu não me considero populista e sei perfeitamente que aqueles que utilizam esse epíteto têm o objetivo de me desqualificar a minha ação. Porquê? Porque a minha ação os incomoda muito. E eu ando aqui para incomodar algumas pessoas, exatamente. E que acho que precisam de ser incomodadas, porque nós precisamos ser vigilantes sobre a democracia. E eu, ao contrário dos populistas que fazem aquele discurso, eles e nós, eu sempre me afirmei como política. Eu sempre dei a cara como mulher de um partido. Agora, nunca prescindi de ter a independência, de pensar pela minha própria cabeça e de criticar designadamente aqueles da minha própria família política, porque eu não acredito que se possa dispensar a crítica em qualquer formação política que efetivamente tem por objetivo servir o país. E mais, até sou mais exigente em relação à minha família política do que em relação às outras, porque em relação à minha família política eu tenho expectativas de que cumpram os princípios e o valor do partido. E os princípios e valores são do que há de mais nobre e que é o serviço do país. Portanto, sim, a minha voz muitas vezes desagrada, porque eu não abdico de criticar, incluindo da minha própria família política ou atos da minha própria família política, sobretudo quando vejo que eles são errados e são contrários aos objetivos que deviam nortear o próprio partido e que interessam ao país. E é por isso que alguns me desqualificam e então dão-me esse epíteto populista, sei lá, podiam dar outro qualquer. Eu acho que estou aqui, ao contrário, a fazer o trabalho contra aqueles que querem e que apregoam soluções simplistas. Eu afirmo uma pessoa de partido, não faço o discurso do eles dos partidos e nós, não, eu digo é através dos partidos que se também cumpre a democracia, são indispensáveis, não é o único instrumento para se ter intervenção cívica, claro, há outros, a democracia não se esgota nos partidos políticos, mas os partidos políticos são indispensáveis e é por isso que eu ainda hoje estou aqui, sendo uma candidatura independente, mas ao mesmo tempo não, omitindo que sou também uma mulher socialista e do Partido Socialista. E, portanto, é só ver o tipo de pessoas que me chama de populista. Bom, muitos deles, ainda outro dia aparecia aí um grupo de pessoas numa declaração, são um ramalhete de pessoas que, os useiros e vozeiros das portas giratórias, ora estão no governo, ora estão nas empresas públicas e privadas e servindo interesses públicos e privados de forma bastante questionável, para ser eufemística. Ou então são pessoas que no fundo vivem de ser apêndices de ministros e que fazem tudo e mais alguma coisa que procuram depois justificar as suas posições com um serviço ao partido que depois é claramente desmentido. Por exemplo, eu rio-me de ver algumas pessoas que se dizem socialistas a sugerir que se vote no candidato do PCP, passando por cima de a total contradição que é a atuação do PCP em relação ao PS, por exemplo, nas questões relacionadas com a Europa. Na importância que tem a Europa para nós fazermos a diferença no mundo interdependente e global e para conseguirmos regular aquilo que é indispensável regular e que nenhum país regula sozinho e que, portanto, exige a soberania partilhada que nós podemos ter através da Europa. Por exemplo, a questão fundamental do combate aos offshores. Por exemplo, a questão fundamental da regulação das plataformas digitais. Não é nenhum país sozinho, não é a Alemanha sozinha ou sequer os Estados Unidos sozinhos que vão poder intervir nesta matéria, precisamos absolutamente da Europa e, portanto, aqueles que sistematicamente descreem da Europa, desdizem da Europa, criticam a Europa, invocando o sacrossanto interesse nacional, bom, que em tempos de pandemia as pessoas estão a ver para que é que serve, que nem para as vacinas, nem para os ventiladores chegava, acho delicioso. Portanto, continuem. Eu não me importo nada que me chamem populista, porque não sou. Sou de quem acha que a democracia precisa dos partidos políticos e os partidos precisam de se regenerar e a regeneração da democracia também depende da regeneração dos partidos políticos e depende muito de mais mulheres virem para a política e, de facto, chamarem a atenção dos homens que arranjam querelas e subterfúgios para não
tratar de resolver os problemas da população. E, curiosamente, falou disso das mulheres na política, há estudos que mostram isso mesmo, que mais mulheres na política diminuem os níveis de corrupção, porque tendencialmente como se sentem, não é porque as mulheres sejam intrinsecamente melhores do que os homens, mas como se sentem mais vigiadas, e de facto a atuação das mulheres é mais vigiada em tudo, sentem-se mais vigiadas e portanto prevaricam menos. Absolutamente. É verdade, está medido, portanto, tem toda a razão. Deixe-me pegar-lhe aí nessa questão de alguns socialistas irem votar noutros candidatos, mas a verdade é que também há outros não socialistas que votam em Ana Gomes, não lhe parece? Porque tenho visto muitos apelos ao voto útil de esquerda em Ana Gomes, e por outro lado também tem se calhar algum apelo para o eleitorado que não quer votar por alguma razão em Marcelo Rebelo de Sousa, que não quer votar de todo naquela direita autoritária e saudosista do Estado Novo de André Ventura, também não quer votar no candidato liberal, porque de facto tem uma ideias de nicho muito curtas sobre o que é o Estado e o que é inclusive é a vida em sociedade e o que é que um presidente deve agir e um político deve agir sobre a vida em sociedade. E portanto Ana Gomes, se calhar até para dar uma ensaboadela ao tal candidato nacionalista hiperconservador que gosta de insultar, tem algum apelo. Portanto, como é que vê qual é o eleitorado que está à espera de captar um voto útil à esquerda, não só do PS, algum voto útil à direita contra Marcelo? O que é que pensa? O meu objetivo é sim, federar o mais possível os portugueses e as portuguesas que percebam que o país precisa de mudança. E precisa de mudança, como eu tenho dito, para sair da cepa torta. E isto também é no plano económico. E para sair das receitas que acabaram por contaminar toda a gente e que ainda aí estão daqueles tempos do governo mais troquista do que a Troika, que era o governo de Passos Coelho. E passar a ter uma política económica que se livre deste flagelo dos baixos salários e da precariedade e que aposte em novas atividades, aproveitando os fundos europeus para fazer as transformações energéticas e as transformações digitais, que podem de facto criar emprego de qualidade, emprego que retenha os portugueses jovens e qualificados no nosso país, em vez de os continuar a mandar para a imigração. Ora bem, nesse propósito, eu quero federar à esquerda e quero federar muito mais do que à esquerda. Quero federar pessoas de todo o campo democrático que percebem que é preciso esta mudança, que a Presidência da República pode ser um instrumento muito importante de exercício do controlo, de aproveitamento do próprio mecanismo da separação dos poderes para de facto garantir que as instituições democráticas funcionam e funcionam em serviço dos cidadãos e dessas transformações que são absolutamente indispensáveis, até que nos estão impostas, de resto, pela questão crucial da sobrevivência do planeta. As alterações climáticas, não é possível hoje ter políticas económicas, energéticas ou outras, que não sejam ambientalmente sustentáveis. Isto tem que permear tudo. Ao mesmo tempo que as questões da igualdade tem que ser real e efetiva, não podemos contentar-nos a ter leis lindíssimas da paridade e depois não serem aplicadas até pelas empresas públicas ou continuarmos a ter o fenómeno do fosso salarial entre homens e mulheres completamente ao arrepio da lei. Ora bem, é para juntar toda essa gente que sim, que eu aqui estou e tenho muito orgulho em ter muita gente que se assume de direita conservadora, moderada, direita democrata cristã, inclusive, direita social-democrata, que se revê na minha candidatura. Da mesma maneira que eu penso que deveria haver muita gente à esquerda, e quase toda a gente à esquerda,
a esquerda democrática, que também se revê-se na minha candidatura. E é para isso que aqui estou e espero congregar esses esforços, todas essas vontades, num propósito de reforçar a democracia, exercendo os poderes presidenciais de forma franca, leal, até ao seu pleno, em comunicação com a população, envolvendo a população e dando expressão a essa pluralidade de pontos de vista, de soluções que há na sociedade portuguesa e que precisam sentir-se envolvidos para estas mudanças transformativas que temos que fazer. Se as pessoas quiserem mais do mesmo, votarão Marcelo Rebelo de Sousa. Se quiserem mais do mesmo, sabendo que, obviamente, num segundo mandato é sempre diferente, as condições são diferentes, e tudo indica que, inclusivamente, este acordo do Chega, feito com esse partido da ultradireita nos Açores, se insere numa estratégia de fazer voltar a direita neoliberal ao poder. E aí, bom, eu penso que os socialistas e as socialistas não saberão distinguir. Eu própria me sinto muito acompanhada, eu nunca teria chegado até aqui neste sistema absurdo, obsoleto, que exige apresentar uma candidatura que é a recolha das assinaturas, ainda mais obsoleta em contexto desta da pandemia. Se não tivesse o extraordinário apoio de muitas e muitos militantes socialistas. Sinto-me muito acompanhada pelos socialistas, mas a minha candidatura tem uma ambição de alcançar muito mais gente à esquerda e à direita dos socialistas. Todos aqueles que se sentem democratas. E também faz, então, um apelo a este voto útil da esquerda. Eu sei que tentou ou sugeriu que era bom uma convergência à esquerda, mas provavelmente não acontecerá, mas faz esse apelo para o voto útil, visto que é melhor colocada nas sondagens a seguir ao atual presidente. E também, por outro lado, mas, João, o que eu disse foi que não é por mim. Não é por mim que não há convergência à esquerda antes do dia 24. Eu sempre estive disponível para ela. São outros candidatos que têm outras lógicas dos partidos a que pertencem, que não têm feito gesto nenhum nesse sentido e que até têm rechaçado a minha sugestão. Eles, claramente, bom, há uma dessas candidaturas que, inclusivamente, desde o primeiro momento, dá por adquirido o resultado das eleições. E, portanto, é a demonstração que está ali a cumprir calendário ao serviço do partido. São outras lógicas, não é a minha lógica. A minha lógica é de serviço do país e de congregar todos aqueles que querem defender e reforçar a democracia. E é nessa perspectiva que eu me tenho disponibilizado para as convergências que pudessem ser exploradas até antes das eleições. E, havendo segunda volta, como eu espero que haja, e estou a trabalhar para isso, sem dúvida que haverá, então, a grande convergência à esquerda, dessa convergência se fazer à esquerda e à direita. Como lhe digo, não prescindo também da convergência ao centro e à direita, porque sei que há muita gente séria que percebe a importância do pluralismo, das liberdades e do reforço da democracia e do funcionamento da democracia e das instituições da democracia e que poderá discordar de mim em muitas coisas, mas que nesta questão central está de acordo comigo e portanto, me dá a sua confiança. Estamos mesmo a terminar. Deixe-me só perguntar-lhe, se fosse eleita, em março tomava posse, qual era a sua prioridade como Presidente da República? Qual era aquele assunto que ia dar mais importância? É a pandemia? É esta questão da igualdade que eu já disse que vai nomear paritariamente para Conselho de Estado, etc. Tudo vai exigir ao Governo, qualquer que seja, que também respeite mais, não há lei da paridade para o Governo, mas pronto, aconselhar que seja uma Constituição mais paritária. Mas qual é o primeiro assunto em que vai pôr as mãos? Sim, as questões da igualdade para mim serão um fio de prata
em toda a minha intervenção como Presidente da República, porque acho que justamente disso depende também a qualidade da nossa democracia. Mas, se me perguntam o que é a primeira coisa que eu farei, sendo eleita Presidente da República, naturalmente é falar com o Primeiro-Ministro e ter a avaliação dele dos graves problemas que enfrentamos, e tenho a certeza, tudo indica, até com as indicações de que, enfim, com as previsões de que o estado de emergência se prolonga até março, que essa vai ser a prioridade. Não estaremos ainda, espero que já tenhamos ultrapassado o pico desta pressão terrível sobre os nossos serviços de saúde, mas ainda estaremos longe de ter o problema debelado. Sabemos que a campanha de vacinação ainda só irá nessa altura no início, ainda não terá chegado sequer aos segundos grupos de risco. E, portanto, sem dúvida que a saúde será a grande prioridade, e o reforço do Serviço Nacional de Saúde por todos os meios, a procura de financiamento para o reforço do Serviço Nacional de Saúde e aquelas reestruturações de fundo que são essenciais para reforçar o Serviço Nacional de Saúde e que passam, por exemplo, pela reestruturação e pelos incentivos de carreira dos profissionais de saúde, certamente serão serão a minha prioridade e serão a prioridade do país. Muito bem, vai ser mesmo a situação urgente que a vai ocupar. Aliás, também deixe-me só dizer outra questão, outro aspecto que foi completamente descurado pelo atual Presidente da República, e que também vem de trás, não é deste governo, é de anteriores governos, é a questão que tem ligação com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, dos lares e da situação dos nossos idosos que estão em residências assistidas. Não só concluímos com a pandemia, veio expor que tínhamos mais de 3 mil lares ilegais, como também concluímos que tínhamos 11 mil camas de hospitais ocupadas por pessoas que já não precisavam de estar em hospital e só aí estavam porque não tinham nenhuma outra estrutura de apoio e, designadamente, unidades de cuidados continuados integrados para os receber. Este tudo permitiu mobilizar aquilo que no passado não funcionou, que era a articulação entre Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e Segurança Social. Este é um problema que está longe ainda de estar resolvido, embora tenha começado a ser resolvido agora por este governo, na medida em que a pandemia expôs estes terríveis problemas, e esta será também, certamente, uma das prioridades, porque ainda por cima estamos a falar da população de maior risco, os calões e muito vulnerável, claro. Extremamente vulnerável, extremamente necessitada de apoios, e essa, também no contexto das medidas de saúde, tem que ser também uma prioridade, articulando, portanto, saúde e segurança social. Muito bem, muito obrigada, gostei muito desta conversa e espero que o resto da campanha lhe corra bem. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer conversar consigo, Maria João. Obrigada.